Bem-vindos ao Portal de Luz. A COP26 começou no final de outubro na Escócia e o jornal Folha Espírita trouxe na última edição uma entrevista com André Trigueiro, profunda e esclarecedora sobre o consumo consciente e o espiritismo. E nós trouxemos aqui algumas reflexões dele para nos ajudar a pensar sobre a nossa responsabilidade diante do futuro do nosso planeta. Antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. André Trigueiro, um premiado jornalista ambiental, professor, escritor de livros como Cidades e Soluções, Espiritismo e Ecologia, e também palestrante espírita, tem a sustentabilidade como um dos seus temas principais, a sua marca registrada. E ele leva esse tema para o Brasil afora, levando o seu alerta sobre o futuro de todos nós. E dias antes do início da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, que está acontecendo na Escócia desde o final de outubro, André Trigueiro falou com a Folha Espírita sobre consumo consciente e o que nós precisamos fazer com urgência para salvar a nós mesmos e ao nosso planeta. Segundo ele disse ao jornal, a maioria da população do planeta não consome hoje o suficiente para ter qualidade de vida e uma menor parte, por outro lado, consome muito além do necessário, gerando distorções e muitos desequilíbrios. Então, o primeiro ponto é que a gente precisaria equilibrar essa balança e promover a disponibilidade de recursos minimamente necessários, como moradia digna, alimentação, acesso à educação, à saúde, ao transporte, lazer e entretenimento.
E tudo isso envolveria também o consumo de água, matéria-prima, energia, infraestrutura, para termos qualidade de vida distribuída de forma mais equilibrada. Então a questão é que precisamos fazer a justa repartição desses recursos de forma ética e sustentável, sendo seletivos em relação aos meios de produção e conscientes também na forma de consumir esses recursos. Ele comentou que desde a Revolução Industrial há mais de 200 anos, o desenvolvimento dos meios de produção ampliou o acesso aos bens de consumo, criou aos poucos o hábito do consumismo cada vez maior. A produção enorme de lixo na atualidade é apenas uma das questões referentes ao consumismo, uma consequência do consumismo exagerado. E nós ainda não conseguimos resolver o que fazer com essa avalanche de resíduos e rejeitos que são descartados de forma muitas vezes inadequada, poluindo o nosso planeta e gerando impacto sobre a biodiversidade e também sobre a nossa própria saúde. E ele ainda alertou que a reciclagem, embora seja um hábito muito bom, seja um hábito importante, não é a salvação por si só. Ela não ajuda a diminuir a produção do lixo, apenas dá um destino menos nocivo. E fora isso, o processo da reciclagem também vai demandar um gasto de energia, emite gases estufa, gera esgoto. Então, a reciclagem em si reduz o impacto do lixo, mas não é a solução definitiva sozinha para o problema do lixo em excesso. A solução, segundo Trigueiro, passaria pela educação. Nós precisamos formar consumidores mais conscientes que não fazem as suas decisões de compra simplesmente pela sua satisfação, pelo seu prazer pessoal, por modismos. O consumo pode ser um elemento indutor tanto da sustentabilidade como da destruição, como nós podemos ver. E certamente a sobrevivência da nossa espécie nesse planeta passa por uma outra forma de pensarmos e praticarmos o nosso consumo no dia a dia. Perguntado sobre uma pesquisa recente que apontou que as pessoas consumiram de forma mais consciente durante a pandemia, evitando, por exemplo, o desperdício de alimentos, e também perguntaram a Trigueiro se a vida, voltando ao seu ritmo antigo agora nessa pós-pandemia, o que ele acharia que iria acontecer. E Trigueiro então respondeu que a pandemia ainda não acabou e que, além disso, na opinião dele, nem todos nós aproveitamos a oportunidade para realmente rever conceitos, posicionamentos, hábitos, ter a coragem de enxergar as coisas dentro de uma outra perspectiva, com outro ponto de vista. Portanto, segundo ele, não haveria motivo para se acreditar que a pandemia teria significado uma grande ruptura, uma ruptura importante, uma mudança que expressasse novas atitudes da população como um todo, novas formas de agir, uma nova moralidade. A conversa com Trigueiro falou sobre tudo isso e falou ainda sobre a jovem ativista Greta Thunberg, falou também sobre como, enfim, educar a população sobre o consumo consciente, os cuidados com a produção excessiva de lixo nos nossos dias e como poderíamos salvar o mundo para nós mesmos e para as próximas gerações. Ele falou também sobre o espiritismo, nos dando uma visão da vida futura. Então, a doutrina nos ajuda a enxergar a vida futura, colaborando para que a gente possa exterminar o materialismo exagerado. E como isso poderia, então, ajudar nesse processo de educação do consumidor mais consciente. Trigueiro lembrou também da questão número 705 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga o seguinte: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta, segundo Trigueiro, é a síntese de toda essa conversa sobre consumo consciente. Os espíritos respondem: a Terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Consumir o necessário seria, portanto, em linhas gerais, a nossa meta.
quem quiser ler mais, ler na íntegra a entrevista com André Trigueiro, basta acessar gratuitamente o site do jornal Folha Espírita. É www.folhaespírita.com.br. E nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. É muito difícil falar sobre um assunto que nós não temos muito bem resolvidos dentro de nós. Pois quem pode afirmar que não é egoísta? Eu não conheço ninguém que não seja, ao menos, suscetível a agir como egoísta.
Mas, como a proposta aqui do nosso programa é exatamente trazer questões práticas da vida cotidiana para refletirmos e lidar com elas de imediato, fazendo uma análise dos nossos pontos fracos e buscar eliminá-los ou atenuá-los, hoje eu trouxe uma abordagem envolvendo situações bastante comuns na atualidade. É comum ficarmos sabendo de separações entre casais hoje em dia. Nem sempre os divórcios ocorrem amigavelmente. Na grande parte das vezes, os casais se separam sob um clima de mágoas, ressentimentos recíprocos. Também não é novidade que os filhos, como partícipes deste contexto, também sofrem por saber que as pessoas que eles mais amam, parecem se odiar. É uma realidade que todos os que separam têm que lidar, lembrando-se que não são os únicos com seus problemas particulares de relacionamento. Evidentemente, não nos cabe julgar ninguém, muito menos em assunto assim tão particular como este, não é mesmo? Mas, como estávamos aqui dizendo no início, se não dá para deixar de ser egoísta de uma vez, que é muito difícil, vamos ao menos nos empenhar o máximo possível, principalmente em situações nas quais nos sentimos o maior sofredor da face da terra e, portanto, merecedor de toda a compreensão do mundo. Creio que todos concordam que a separação de um casal é sem dúvida um desses momentos propícios para dar o testemunho de que somos capazes de sobrepujar a nossa dor em prol dos que nós amamos. Há pouco tempo eu recebi um e-mail de um amigo contando a seguinte história vivenciada por um advogado que trabalhava na vara de família. Tratava-se de uma ação de regulamentação de visitas movida pela mãe de um menino, onde ela desejava estabelecer dia e horário para o pai visitar o filho. O garoto foi à audiência de conciliação. Seu olhar era triste, transparecendo profunda melancolia. Na verdade, a separação dos pais havia se dado há mais ou menos uns 3 anos, porque o marido havia traído a esposa e foi expulso de casa a tapas pela mulher. Imagine. O conciliador da audiência perguntou sobre a possibilidade de ser estabelecido um acordo entre o casal, mas o pai permanecia calado. A mãe, por sua vez, queria que o pai fosse obrigado a visitar o filho. O garoto baixou a cabeça e balançando a cabeça de um lado para outro, como se quisesse dizer: deixa, mãe, ele não quer. No entanto, a mãe não parava de falar. E falava, colocando toda a sua mágoa para fora. E a certa altura ela comentou: afinal, se o casamento não deu certo, que culpa tem o filho? Bom, convidado a falar, o pai, numa frieza cadavérica, perguntou se já podia ir embora, uma vez que para ele não havia acordo mesmo. E sem olhar para o filho, que permanecia ali
e que parecia, inclusive, na verdade, o filho era muito parecido com o pai, né? Ele disse que queria virar aquela página da vida. Nem olhou para a cara do filho, o filho super parecido com ele, inclusive, chamando a atenção de todos, e virou-se. Ele já tinha outra família, uma esposa e uma filha que era seu xodó. Foi aí que, num gesto assim de pai coruja, ele tirou uma foto da menina da carteira. O filho se esticou todo para ver a foto e falou: "Ô pai, leva a menina lá em casa, eu quero brincar com a minha irmã." Foi o suficiente para que o pai, antes gélido, caísse em pranto convulsivo. E todo o falatório da primeira mulher e a conversa do conciliador não conseguiu resolver, o garoto conseguiu com as palavras mágicas: "Quero brincar com a minha irmã." E o que temos aí, meus amigos e amigas, senão o amor puro e desinteressado do menino vencendo o egoísmo dos pais? Se colocar no centro das atenções, querer ter sempre o mérito da razão, não ceder espaço para o outro se manifestar, não medir as palavras amargas que muitas vezes descarregamos no ouvido do outro, entre tantas outras atitudes, evidenciam o quanto nós somos egoístas. Ao passo que, quando deixamos o tempo agir, abrimos espaço para a manifestação do outro, medimos as palavras, nos esforçamos para atender sempre ao bem maior, às vezes abrindo até mão das nossas querências, por exemplo, estaremos no caminho, deste modo, estaremos no caminho trilhado por Jesus. E dia após dia, semeando silenciosamente, colheremos o fruto da amizade, da gratidão e do amor de outras pessoas. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. É muito bom estarmos juntos novamente. Convidamos a todos para concluirmos nossas reflexões a respeito da necessidade e objetivo da prece. Iniciamos este encontro fazendo menção ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 27º, item 22, confirma a todos nós qual deve ser a maneira de orar, dizendo: "O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque adquiriram esse hábito? É um dever que vós cumpris e que vos pesa como todo dever. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer culto que seja, deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, no ímpeto de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia e também pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto aos vossos amigos, aos vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. A prece
deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças, das quais tendes necessidade, mas uma necessidade real. É inútil, pois, pedir ao Senhor que vossas provas sejam abreviadas ou que vos sejam dadas as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe, pois, para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais jamais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar mais uma vez, que Deus não atende. O que é? O que é que na maioria das vezes pedis a Deus? Na maioria das vezes pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não! Muito poucas vezes isto tendes feito. E que preferentemente tendes feito é lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres, e com frequência exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso Deus se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 149, traz-nos as seguintes referências com relação ao culto da prece. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal no qual nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais às quais dá origem. Nossos pensamentos são paredes nas quais nos enclausuramos, ou asas com as quais progredimos na ascese, na elevação. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de acordo com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo aquilo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo aquilo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não reconhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos dos Apóstolos que os mesmos, havendo orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade
engrandeceram-se-lhes as mentes, congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Amigas e amigos, como pudemos perceber, a prece é fundamental para todos nós, pois ela é o elo de ligação com nossa origem, Deus, nosso Pai, e também com Jesus e com os benfeitores espirituais. Sugerimos a todos para refletirmos com profundidade sobre as preces que a Deus dirigimos. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos, como sempre, muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Encerrando por aqui o nosso programa. Desejamos a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.